Bom dia, boa segunda-feira. Mais um encontro. Adoro segunda-feira, do jeito que adoro terça, quarta, quinta. Então, vamos começar hoje. A gente vai falar sobre escuta ativa, mas antes da gente conversar, eu quero que a Márcia faça aquela oração clássica de início de conversa. Vamos lá, Márcia? Bom dia, Pai Celestial. Somos imensamente gratas por mais essa segunda-feira, por mais esse dia lindo, mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos por nossas vidas, famílias, trabalho, amigos, por todo o conhecimento que temos acesso, por esse tempo onde tudo está mais facilitado. Que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre nossas vidas, sobre a vida da Mari, para que nós possamos entender, aprender e principalmente praticar. Que a gente aprenda a andar em comunidade, a colaborar, a ouvir com atenção e principalmente a dar atenção àquilo que ouvimos. Que tenhamos um dia abençoado hoje, repleto de notícias boas, de paz, de amor, de saúde, que possamos sentir a tua presença e principalmente viver o dia na presença. E é isso, Senhor, que humildemente agradecemos e pedimos em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Márcia. Vamos lá, meninas, mulheres. Esse mês a gente tem um livro que fala sobre comunicação não violenta, que é tudo, é a forma que a gente se expressa, né? Como a gente se coloca e como a gente entende o outro nessa comunicação. Eu queria conversar com vocês a respeito da escutativa. O que é escutativa? A gente escuta, para quem está começando ou já consome conteúdo de autoconhecimento e de melhoramento pessoal na internet, já ouviu falar. Escuta ativa, escuta empática, escuta positiva, né? Existem algumas variações do nome. Qual que é a ideia da escuta? Eu vou repetir algumas coisas que a gente já conversou nas outras reuniões, e à medida que a gente vai caminhando esse ano juntas, a gente vai entendendo como tudo participa de um todo, né? Tudo vai fazendo parte de um grande bolo maravilhoso. O que precisa para uma escutativa? A gente precisa. Ixi, peraí, gente, eu quero muito abrir a live. A gente precisa de uma coisa que eu não vou poder te dar agora, quer ver? Eu vou dar um exemplo de como é que funciona a escutativa na ausência. Se eu ficar falando sem prestar atenção em vocês, eu vou só entregar um conteúdo. Eu não vou estar presente na conversa, porque eu estou fazendo outra coisa. Eu estou conectando a live do Deep. Isso não é presença. Eu consigo existir com vocês, eu consigo trocar informações, entende? Mas eu tô aqui, ó, abrindo a live do Instagram. Isso não é escutativa. Então a gente consegue ter uma conversa coerente, tranquila, com troca de informação, sem nenhuma presença. Que eu tô aqui no Instagram fazendo o que eu tenho que fazer, entregando conteúdo aqui para vocês. Isso não é escutativa, isso não é presença. A presença, ela significa estar no espaço. A gente já fez exercício na outra semana, a Márcia passou para a gente, lembra de percepção das coisas da rua, do caminho que a gente pega, das pessoas que a gente encontra, estar presente. E a gente vive, isso não é novidade para ninguém, a gente vive uma rotina carregada de tempo, atraso de tempo. Eu tô atrasada, vocês estão me ouvindo bem? Conexão tá boa? Não, tá pausado. Eu tenho que resolver isso. Eu já volto aqui. Peraí. Márcia?
Hum. Aí, Márcia, tá me ouvindo? Eliana? Tá. Márcia, eu vou pegar um cabo porque a minha internet tá muito instável. Fala um pouquinho. Ó, vou te pôr na fogueira. Fala um pouquinho só para eu pegar o cabo, tá? Tá sem som, Márcia. Aí, foi. Agora, tá. Então, vamos lá, falar sobre escutativa. Grande parte do problema nos relacionamentos, pais e filhos, nos relacionamentos entre casais, e também na parte de trabalho social, ocorre porque a comunicação não é assertiva. Principalmente, ainda ficou pior com o digitado, porque antes isso não existia, a gente falava pessoalmente ou no telefone ou por carta, depois e-mail, enfim. Só que no e-mail e nas cartas era uma coisa dissertativa, você conjugava verbos, você falava, explicava, repetia, você expunha seus sentimentos, era mais fácil de se compreender. Hoje, na atualidade, as pessoas pararam de se comunicar. Esse problema de comunicação afetiva já é antigo, né? Mas atualmente foi complicado porque, correta, a outra pessoa não te entende. E existem muitas conversas tortas, né, que acabam estragando as relações, que causam mal entendido. Esse livro, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu já li duas vezes. A primeira vez, e eu li de novo, porque eu tive falar com as pessoas. Eu mudei os meus verbos, a forma como eu escuto. E semana que vem eu pretendo falar sobre como é que você fala para conseguir o que você precisa sendo claro para que o outro te entenda. Ele é maravilhoso. Ele é fininho também, é um livro rápido, bem rapidinho. O livro é Comunicação Não Violenta. Maravilhoso. Com os filhos. Olha, Aí, voltei. Oi. Gente, a conexão hoje tá. Não dá nem para dizer que é espiritual, tá? Porque eles estão trocando o cabeamento da Vivo aqui na rua. Claro, não dá claro? Caos, vamos lá. Eu perdi o que a Márcia falou, mas eu vou parar de onde eu vou continuar de onde eu parei, tudo bem? Márcia caiu, será? Caiu, conexão, bem ruim. Vamos lá. Então, quando a gente fala de escutativa, a gente fala de presença. Eu dei o exemplo de eu estar aqui conectando a live do Deep e não estar plenamente presente aqui com vocês. E isso faz diferença, né? Quando a gente fala da escutativa, a gente fala de dedicação e de entrega. Não dá para ter uma escutativa o tempo inteiro, do jeito que a gente não consegue exercitar a presença o tempo inteiro. Então, a gente precisa escolher os momentos em que ela precisa entrar e os momentos que a gente vai trabalhar isso de uma maneira consistente, né? Então, na escutativa, a gente trabalha primeiramente a presença, estando naquela situação, estando naquele momento com aquela pessoa. Por que que isso é tão importante? Primeiro, porque a gente sente quando uma pessoa está sendo falsa, quando uma pessoa está sendo fingida, quando uma pessoa está sendo arrogante,
quando uma pessoa está falando com você só porque sem interesse. A gente sente. Do mesmo modo que a gente sente quando uma pessoa se preocupa com você, quando ela está trabalhando para a tua comodidade, quando ela está te ouvindo numa conversa e está interessada naquilo que está sendo trocado na conversa. Então, isso faz total diferença. Eu confesso que, por conta das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter presença nas conversas. É um trabalho assim que eu preciso, especialmente quando eu estou no trabalho, porque daí quando eu estou no trabalho, todas as coisas do trabalho vêm ao mesmo tempo ou em tempos muito aproximados e me tiram da presença de cada uma das coisas e dos problemas. A Lisa sabe, ela está comigo, ela trabalha comigo. Então, é um exercício de estar presente na conversa. Por exemplo, quando a gente vai atender um cliente e a gente está cheio de coisa para fazer, coisa muito mais importante, e aquele cliente, tudo que ele precisa naquele momento é uma conversa, tu sabe que não vai gerar venda. Ou ainda que saiba que vai gerar uma venda ou uma conexão, tu tá com muita coisa para fazer. Sai da presença da conversa. Vai na ideia dos afazeres, sai dessa presença e fica aflita e ansiosa para que isso acabe logo para que eu possa voltar àquilo que eu estava fazendo. Isso vai interferir nessa conexão. E aí, quando eu me dei conta que essa conexão é importante não só para que a conversa flua bem, como é o nosso caminho de transformação, é nessa conexão. É com o outro que a gente se revela e evolui. E é através do outro que a gente pode contribuir para uma vida melhor, e a gente está nessa vida para uma jornada de crescimento para nós e para aqueles que cruzam o nosso caminho. No caso aqui, de quem está presente, todas são cristãs, então é esse o caminho. Então, o estar presente numa conversa é respeito e é a nossa jornada de transformação, de nós e do outro. Como que a gente se faz presente e se percebe presente pelo outro? Além do estar mesmo, é fazendo perguntas. Então, você está numa conversa, numa interação, não precisa ser só de duas pessoas, você faça perguntas a respeito do que está sendo falado. Para tudo na vida, mas a gente está falando de escutativa. As perguntas. Primeiro, as perguntas vão te dar a sondagem. Você vai conseguir compreender mais sobre aquele assunto que está sendo abordado. Novos recortes daquele assunto e vai te dar um panorama melhor sobre aquele assunto que está sendo abordado. Faça perguntas. Segundo, por que fazer perguntas? Porque a pessoa vai sentir o seu interesse e vai entender que aquilo que ela está entregando está sendo ouvido, assimilado, percebido. Então, ela vai se sentir presente também na conversa, porque a pergunta puxa quem está conversando. Então, se tem uma pessoa que fala demais e que mais quer falar do que conversar, a escutativa traz ela para a conversa. Então, não é só para você, é para trazer quem está na conversa para perto de você, ainda que seja ela a locutora, tá? E a terceira coisa é que as perguntas geram uma sensação de importância. Então, a pessoa se sente respeitada nesse seu momento de explanação. E isso funciona muito bem quando a pessoa não é só uma conversa aleatória, quando tem peso, quando tem um objetivo real no final dessa conversa. A escutativa vai fazer você, por exemplo, fechar negócios, resolver traumas. A Márcia sabe, ela trabalha com escutativa o tempo inteiro. A análise é isso, né? É uma escuta de absorção e de busca de informação. Só que as perguntas, quando você está na escutativa, as perguntas entram em um momento dessa conversa, não no meio. Então, aí vale lembrar que dentro de uma escutativa, a gente não interrompe. Difícil. A gente não interrompe. A gente permite que o outro faça a sua explanação.
Então, por exemplo, a pergunta vai entrar se a pessoa, dentro dessa explanação, começa a se perder, sabe? Uma pessoa que começa a linkar uma história na outra, e quando a gente estava falando de A, ela já está falando de G. Aí tu faz uma pergunta sobre A para voltar ela para esse assunto, só, né? Então, é estratégico. Quando você tem uma escutativa, você tem uma ação estratégica. Então, não interromper. E fazer um grande esforço também para não completar as frases. Por quê? Porque ainda que completar a frase parece que você está se conectando a essa pessoa, você está interrompendo. Porque você está colocando uma palavra no discurso dela e impedindo que ela ponha a palavra que ela deseja. Então, às vezes, ela está buscando a palavra que vai te dar uma revelação e tu vai lá e pá! Resolve o problema dela e dá a palavra para ela. E aí ela não traz essa informação que seria genuína e que poderia revelar uma coisa bem importante. E é interromper. Outra coisa também, pessoas ansiosas fazem isso. Toda vez que você estiver conversando com alguém, que ela for completando, então você percebe que ela está tentando falar, né? Que essa pessoa é muito ansiosa. E é horrível conversar com pessoas assim, horrível. Então, se um dia isso acontecer, se hoje, né, vamos falar essa semana que a gente vai trazer a consciência essa semana sobre isso. Não se recrimine, só percebe, opa, interrompi, beleza, volta para a conversa, presta atenção, vigia e tenta não interromper mais. A gente vai ter uns exercícios bem legais em relação a isso. Muito bem, então a gente falou de perguntas que ajuda a ter uma conversa ativa. Aí tem um segundo elemento que é a checagem. O que é a checagem? Ela é intencional, totalmente intencional. A checagem dentro de uma conversa, dentro de uma escutativa, ela funciona para a gente ter certeza que aquilo que a gente está entendendo é aquilo que a pessoa está querendo dizer. Existem algumas formas de fazer checagem. Primeira, você vai repetir o que ela disse do seu jeito, para ver se é isso que ela quis dizer. Algumas vezes a checagem vai vir para esclarecer significados de palavras, expressões. Então, quando você diz tal coisa, você está querendo dizer que isso? Não. Ah, então eu não entendi. E aí ela vai explicar de novo. Por quê? Porque, desculpa, a gente vive uma, uma cultura de resposta. A gente conversa para responder. A gente ouve só o tanto que a gente precisa para formular uma resposta. E na grande maioria dos casos, se a gente não está presente, consciente, trabalhando essa nossa escuta ativa e empática, a gente só quer conversar para poder ter razão no final da conversa. Aí não tem troca, aí não tem construção de nada, entendeu? Tem uma jornada solitária, isso não é conversa, isso não é troca. Então, quando a gente faz a checagem, a gente faz para conectar os elos e ver se de fato eu estou entendendo aquilo que tu está expondo. E um terceiro pilar importante, eu já falei, foi o primeiro, né? Que foi a presença, foi a primeira coisa que eu falei. É a presença. Então, a gente tem as perguntas, a checagem e a presença. Dentro dessa conversa ativa, existe uma energia grande empregada, porque a gente precisa estar 100% nessa conversa. E se a gente vai estudar o cérebro humano, a gente sabe que a gente tem um limite de atenção exclusiva. Então, a minha sugestão para vocês, se vocês conseguem identificar que vocês não têm a escutativa presente no dia a dia, não virou um hábito, escolham conversas significativas para exercitar durante essa semana. Lembrar que a gente tem esse costume de buscar a resposta.
Quando a gente está mais interessado em responder e interagir na conversa, a gente não está interessado em aprender e absorver aquilo que está sendo entregue. E aí a gente se priva de uma experiência de crescimento. E a gente priva o outro de uma abertura que talvez ele pudesse ter. Aí eu queria perguntar, não sei quem que quer responder, sobre essa escutativa. O que que vocês sentem que é mais difícil dentro dessa dinâmica que eu expus para vocês? Da presença, das perguntas e da checagem. O que que vocês sentem, assim, que dentro do que vocês entendem que é... Porque à medida que eu vou falando, imagino com vocês, eu mesma vi situações que eu vivi onde isso aconteceu. Eu vou revivendo situações que eu vivi e que eu vi que eu não tive escutativa, que eu não consegui ter presença. Eu queria ouvir vocês um pouquinho em relação a isso. Eu acho que é treino. É que a gente vive tão solto, não, não presta atenção. Então, assim, ó, nos meus atendimentos, as mulheres falam assim, meu marido não me ouve. Aí, os filhos, quando eu atendo, eles falam, meus pais não me ouvem. Uma vez lá na igreja a gente faz um pequeno discurso, de vez em quando o bispo chama a gente para fazer. E uma vez, no meu discurso, eu falei sobre isso. Eu falei sobre relacionamento, eu falei sobre o problema da escuta. Uhum. Toda conversa começa numa boa escuta, porque a maioria das pessoas não espera o outro terminar, por ponto, interrompe, não pergunta se é isso mesmo que ela entendeu, entendeu? Então, você está conversando com uma pessoa, aí, de repente, ela não terminou, você vai e interrompe. E tem dois tipos de conversa. Tem pessoas que são mais objetivas e tem pessoas que elas casam mais. Tem algum microfone aberto aí, está chiando aqui, sabe? Acho que é o seu. E, então, você tem que ter essa paciência. Você espera de ouvir a pessoa completar, né? E nesse discurso eu falei sobre isso, sobre prestar atenção, ouvir o que o outro está falando e perguntar. A maioria dos filhos, gente, reclama de nós, que a gente não ouve o que eles falam. A gente está ali na cozinha, fazendo um negócio com pressa, porque a gente vive com pressa. Ele fala, mãe, você fala, não olha para ele. Mãe, lá, filho, depois eu vejo isso. Ou então, tá bom. Ou então, não dá. E às vezes não espera nem ele terminar. E quando você para e olha e fala assim, você pode me dar 2 minutos para eu terminar isso aqui, eu já vou falar com você? Ele obedece, gente, experimenta, porque é mágico. Senão ele fica, mãe, 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 mãe. E até hoje, com o Kevin, eu faço isso. Ontem mesmo foi acontecer uma coisa, eu estou lá fazendo almoço, e ele, mãe, olha isso, mãe, olha isso. Eu virei para ele, ele fazendo a virei a panela assim, em cima do fogo, virei e volto, eu já vejo. Aí estou no balcão assim, porque as pessoas não querem esperar. E a gente não presta atenção. É um treino, é um treino, é um treino. Uma coisa também que eu adotei quando eu fazia atendimento presencial, por exemplo, se eu estou aqui conversando com alguém, quando o outro chega, né? Eu estou no telefone aqui, te conta que são telefone. Eu estou no telefone falando, a outra pessoa chega, prestem atenção, ela não pede licença e não espera, ela já entra falando. E aí eu criei o hábito de fazer assim, ó. Não olho para ela, eu só faço assim. E
continua aqui. Ah, tá, entendi. Eu vou ver para você, tá? Eu já retorno. É uma angústia para quem está em pé. É uma angústia. A pessoa já entra na tua sala falando. E nem você, Mari, que está atendendo, eu imagino que quanto mais pessoas tem perto, mais elas já chegam não espera, né? Então, eu acho que tem que ter isso. Presta atenção. Vocês, no começo, as pessoas vão estranhar. Então, se o filho chama, ou você para aquilo e fala, olha para ele e fala, olha, espera 2 minutos, porque eu tô, tenho que terminar isso aqui. Espera aí, fica aí. Mas você tem que olhar para ele. Se você não olhar, ele fica, mãe, mãe, mãe. Então, eu acho que é isso. Uma dica que é o que eu fiz que funciona. Tem que olhar para a pessoa. Quer dizer, eu tive que tirar a panela do fogo. Ele estava vendo que eu estava com a panela no fogo, né? Mas é assim. A gente Olha, precisa vou de dizer uma pessoa. coisa, interrompendo a Márcia, só para ela não sair desse assunto. Márcia, vê, a gente consegue fazer isso. Tipo, o Gabriel tem 5 anos. Ela deu o exemplo do meu filho Gabriel, que tem 5 anos. Então, assim, é mais fácil a gente fazer isso com ele. Só que eu tenho um filho de 13. E o de 13 não faz isso. Mãe, olha para mim. Mãe, me dá atenção. Ele só não fala. Entende? Então, o de 5, ele ainda tá na fase de demandar e de chamar. Né, Márcia, que tu falou? Tá sem áudio. Aí. Sim. Não, estou escutando. Não, mas, Mari, a fase da adolescência não é de falar mesmo. Para tu acessar ele, você tem que ir até ele, sentar do lado dele, primeiro prestar atenção no que ele está fazendo, porque meu filho foi assim. Eu sentava do lado dele, eu aprendi tudo de joguinhos, eu ia lá com ele na banca comprar os cards, porque era o mundo dele, ele não fala. Às vezes eu chegava com um prato e punha do lado, aí eu batia no ombro e ele fazia assim, ó. É só. Isso é comunicação afetiva para ele. Leva a comida, bate no ombro, pergunta se está ok, e pronto, que não é de falar mesmo. Mas é só uma fase, depois eles voltam para a comunicação de novo, né? Mas também eu acho que tem esse lado da gente precisar identificar como que o outro gosta, a linguagem de amor do outro, né? Aí. Porque tem pessoas, todo mundo gosta de atenção, mas uns gostam de mais próximo, outros gostam de toque, outros já mais distante, né? Então, acho que você também tem que entender. Eu estava fazendo um estudo ontem muito bom, que fala sobre as linguagens do corpo, porque eu estudo as partes, mas eu estou fazendo um estudo agora sobre a linguagem e é maravilhoso. E o que funciona, a primeira coisa é espelhar. Então, vocês que eu vou dar a dica já, que é quando você conversar com alguém, você perceba. Se ele está mais afastado, você se afasta. Se ele está mais assim, você faz. Se ele cruzar a perna, você cruza. Se ele fizer assim, você faz, só para criar a primeira empatia. E depois segue. É isso. Senão eu vou falar, só eu vou falar. Fala aí. Eu acho que o que eu queria trazer à tona aqui, fazendo a diferenciação do meu filho de 5 meu filho de 3, é da diferença das pessoas, que foi o que a Márcia complementou na sequência. Perceber a diferença das pessoas. Então, às vezes, elas não vão te dizer que elas estão se sentindo ignoradas, elas não vão te dar sinais claros e evidentes, é nuance. Então, quando a gente tem a presença ativa e a percepção, fica mais fácil de perceber essas nuances de que ela não está sendo ouvida. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do meu filho de 5, ele está numa fase que ele fala. Ele consegue dizer o que ele quer, o que ele precisa. Fica mais fácil. E ele é uma criança, a gente já tem um mindset de agir de uma forma diferente com criança. O problema é quando a gente está lidando com adultos ou adolescentes que têm outro tipo de interação e a gente já entra em outro mindset. Isso é um perigo. É um problema. Exemplo marido, né?
Você sabe que você está falando? Eu estou me vendo assim, por exemplo, quando o Lucas vai começar a falar alguma coisa e de repente eu já sei o assunto e aí eu interrompo. Nossa, eu me vi em um monte de. Meu Deus, eu falei assim, sabe? Quando alguém está conversando, você tenha calma e realmente é verdade. Quando você está ouvindo a pessoa, você entende o assunto, aí você. Nossa, eu estou me vendo completamente nisso. Você E ele navega, né? Sim, e ele é uma pessoa que ele quer, tipo assim, ele quer, eu não sei se está certo falar isso, mas tipo assim, dominadora. Hum. Então, ele tá naquele assunto, eu já até sei o que ele vai falar, então às vezes eu paro, escuto, ele fala, tá vendo? Você não quer me ouvir, porque ele quer Entendeu? dominar o Então, assunto. sabe o que acontece, Eliana? É que assim, ó, dependendo do temperamento dele, ele precisa da última palavra, entendeu? E isso é Já uma coisa percebi isso, que você não vai mudar nele. É tá? impossível de mudar. Existe um jeito de você conseguir conseguir o que você deseja, não é o que quer. Gente, vocês vão mudar o vocabulário de vocês com esse livro. Eu vou lembrar de novo. Leiam, prestem atenção. Porque eu mudei a minha forma de pedir e os verbos. Então, não é o que eu quero, é o que eu gostaria, entendeu? E se o seu marido tem esse jeito de funcionar, você tem que deixar ele dar a última palavra. Pode Já ser o que você, percebi isso. pode ser o que você quer. Por exemplo, se você quer vou dar um exemplo aqui bem rápido para ficar mais fácil. Você quer comer camarão no final de semana, certo? Mas aí ele tem que dar a última palavra. É o jeito que ele funciona. É mais fácil para você. Aí você vira para ele no começo da semana e fala assim: ai, a vizinha acho que fez camarão, meu cheiro veio aqui dentro de casa, fiquei com água na boca. Passa. Aí depois você vai no mercado e fala assim: olha, tinha camarão e tinha bacalhau. Ai, tô com tanta vontade de comer um peixe, o que que você acha? Aí na mente dele, ele pode falar assim: ah, eu acho que eu quero bacalhau. Aí ele fala assim, ah, pode ser bacalhau. Aí você fala assim, então, o bacalhau está 200 o quilo, o camarão 45. Qual que você acha que eu devo levar? Ele vai falar, Fazer nossa, pergunta, né? bacalhau 500, muito caro. Você fala, então, é melhor levar o camarão, né? Joga para ele. Aí ele fala, não, traz camarão. Quem deu a última palavra? Ele, Ele. Mari, é isto mesmo, e Márcia, é Você isso mesmo. comeu o camarão que você queria comer, entendeu? Eu já percebi Isso que é assim. Quando ele pergunta, ele faz isso. Ele quer que ele fale, ele seja é, a última resposta. e também, isso não é só homem. Tem homem e tem mulher que é assim, no relacionamento. Não é só os homens que fazem isso. Tem mulher também, que ela precisa ter a última palavra. E tem muito atrito nos relacionamentos, né? Por causa disso, às vezes, na comunicação. Mas não é difícil. Esse livro vai ajudar muito vocês. Muito, E você viu? sabe que sobre as 5 linguagens do amor, foi assim que a gente voltou e que a gente está se dando super bem, porque eu descobri que ele é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Olha, Faz eu total também sou de diferença. qualidade. E aí a gente está se dando super bem, porque eu sei que ele, os mínimos detalhes, ele gosta de curtir junto, de almoçar junto. Por exemplo, a gente está tendo uma vida agora que a gente nunca teve. Eu estou em São Paulo hoje, tá? Eu vim visitar minha cunhada. Mas, por exemplo, a hora do almoço, ele vai pegar o celular. Eu falei, não, amor, agora a gente está almoçando, a gente almoça na mesa todos os dias junto, Que legal. Isso aí. janta junto. E ele tinha mania, porque ele morava sozinho nos times, ele pegava o prato, ia lá pro quarto, deitava na cama e comia na cama. E falava, vem. Eu falei, não, nós vamos comer aqui. E a hora que ele chega, eu já deixo o pratinho tudo pronto, a mesa pronta com o garfo, tudo certinho. Então, tá Isso aí. tendo, vocês não têm noção. Eu tô de lua de mel, coisa que eu não tive. Ai, que... Ótimo. Ai, Parabéns. Mas você percebe como o movimento começou em você? E, Sim, gente, e sem exigir. No momento que você põe a mesa, que ele chega, ele fala, poxa, ela pôs a mesa, eu vou sentar para comer, né? Tudo começa na gente.
Começa primeiro com a mudança da percepção, né? A primeira coisa é a gente perceber a realidade de uma maneira diferente e depois a gente começa a desejar atuar. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês ouvindo a Eliana é escolher as batalhas que você quer viver. Escolher as brigas que você quer entrar, e não querer ter razão. Lembra que eu falei da escutativa, que a gente, no fundo, só quer ter razão? Só quer entrar numa conversa para sair com a razão? É isso. Faz diferença ser a última a falar? Não faz diferença. Ou, né, eu não sei, avalia, faz diferença? Só quer, né? E começa a avaliar o que que pesa, o que que não pesa e perceber o outro na nossa vida. Quando a gente está numa conversa, a gente está compartilhando o tempo de vida nosso, olha que rico que é isso, com o tempo de vida da outra pessoa, é uma conexão poderosa. Quando tu fala, Eliana, como tu trouxe isso na conversa, eu vou usar, se tu me permite, né? Tem uma reação natural da gente fazer coisas no automático. O cérebro é assim, ele quer economizar tempo. Então, o que ele puder pôr no automático, ele vai pôr. É o nosso trabalho tirar algumas coisas do automático e trazer no intencional. Relacionamento não pode entrar no automático. Relacionamento precisa ser intencional. Então, quando a gente tem esse comportamento de ir para o quarto, tem problema? Não tem problema, pode até ser um programa isso. Ai, hoje vamos comer no quarto. Um programa intencional para alguma coisa específica. Quando a gente monta a mesa, prepara um ambiente acolhedor, a gente tem um convite, uma declaração de amor. Quando tu percebe, por exemplo, o jeito dele de expressar o amor, que são as 5 formas de amar, é um livro, para quem não leu, deve ler, você consegue, isso é muito rico, é perceber o outro dentro daquilo que ele valoriza e se encaixar nessa realidade. A gente não precisa abrir mão de nada da nossa vida. É o jeito de se comunicar com essa pessoa. O resultado muda completamente, que nem a Eliana trouxe. Isso fez a diferença aqui em casa também. Então, às vezes, até na questão do camarão, né? De convidar, às vezes também nem só esperar do outro, né? Promover uma situação especial para atender dentro do formato que o teu companheiro entende esse amor, aquilo que tu precisa. Não ficar esperando só do outro, né? Muito legal, Márcia. Lisa, vamos falar, tá? Tu tem que ficar quietinha. Tô meio baqueada. Tu pode falar? Não, vamos. Consegue ou tem Eu que... ia falar que eu acho Pode falar. o estado de presença, né? Quando me vejo na loja, porque eu tô o dia inteiro na loja, né? E que realmente eu acho que a impaciência também traz muito isso de estar ali, porque às vezes você está impaciente, não porque você tem realmente, igual você falou, as tarefas, então a gente quer fazer, então quando chega alguém, você escuta, mas você não escuta, então eu já me vi várias vezes assim, de estar atendendo, mas não estou totalmente escutando, porque eu estou preocupada, estou ansiosa, né, igual a Márcia falou, de, de resolver, então tipo, vamos logo. Então você tira um pouco dessa presença, né? E acho que em tudo assim a gente faz, mas eu acho que é bem por aí, né? De não entender, acaba não entendendo o outro, né? E o que que tu acha que nessa situação, né? O que que tu acha que é a maior perda nessa situação, para ti, no caso, quando a gente não está presente? Maior perda quando a gente não está presente, É, eu acho que você perde de não aprender um pouco, sei lá, de não escutar, de não entender o outro. Não sei. a ansiedade é aquela coisa do tá no futuro, né? Tá fora. É isso, é o futuro, porque tu tá ali, tu tá pensando no, querendo ou não, mesmo que seja aquilo que tu vai fazer daqui a pouco, é o futuro, Isso aí, é isso aí. né?
Porque às vezes a Então, tu gente tá acha que ali. o futuro, né? O futuro não é lá, o futuro é o após, né? Tu não tá ali agora, né? Então, mesmo que seja daqui a um segundo a mais, é o futuro. Tu tá preocupado em resolver, que é para poder sair e voltar a fazer o que tu tava fazendo. É isso aí, olha que a Lisa falou que lindo. O futuro é o após. É o após isso. É depois disso, ainda que seja na sequência, é o futuro, não é o que tá ali na hora. É isso aí. Maravilhoso. Você vai fazendo, né? Você está ali, então você quer logo, você vai embora. Aí você fica no pensamento. Resolve logo. A pessoa não resolve, você vai começando a ficar ansiosa porque você quer sair dali. Então você não escuta a pessoa, você não, né? Do mesmo jeito tem gente que realmente vai, aí você pensa, fala, nossa, não me interessa esse assunto, não é meu. A pessoa vem falando coisas que às vezes não é, tá perdendo tempo escutando uma coisa que não é para você. Por que você tem que escutar? Mas você escuta, mas né? Talvez não tão de presença. Oli, mas isso é uma das principais causas da gente não ter tempo. Por quê? A gente acaba absorvendo coisas que não são nossas, que não é da nossa conta, que nós não vamos resolver e deixamos de prestar atenção naquilo. Quando a Mari perguntou, né, o que a gente pega? A gente pega a vida, porque a vida passa, a gente não tem memória, porque a gente não está ali. A gente está ali, está lá, não está. Aí uma outra coisa também que eu fiz, gente, isso mudou minha vida. Por exemplo, as pessoas tinham mania de trazer problemas para resolver, né? Uhum. Aí eu comecei a falar assim, ai, eu não posso hoje, você pode esperar uma semana? A pessoa vai embora, ela para de trazer. Aí, com os atendimentos online, muitas pessoas pararam, porque eu falo assim, ó, se eu estiver atendendo, eu não vou poder responder, eu não respondo mesmo. Não dá, imagina eu atendendo uma pessoa e eu tirar o olhar daqui, já é distante. Ela já está em outro lugar, não está na minha frente. Eu tenho que ficar aqui, gente, assim, ó, próxima, para ela olhar, ver meus olhos, que eu estou prestando atenção nela. E aí eu comecei a responder para as pessoas assim, gente, eu não sou médica, nem bombeira. É ótimo, quando eu trabalhava de estilista, o pessoal, ai, Marta, que eu falo, não médica, não bombeira, tenho que procurar outra pessoa, não posso dar socorro. Se for alguma coisa de roupa, eu ainda consigo resolver. E aí as pessoas vão percebendo, porque muitas vezes é você que está, me dá, me dá, me dá, me dá. Nossa, vou fazer isso por fulano, por ciclano, que está lá longe. E aí você não consegue estar aqui. Tem muita coisa na sua cabeça, né? Eu Isso queria também é uma fazer, coisa que está. eu queria fazer porque essa situação que a Elisa trouxe é uma situação que, quando a gente tá. Nossa, eu vou trazer até para a consciência de vocês como clientes, tá? A Lisa, quando Imagina. está atendendo, a gente recebe pessoas que vão para atendimento, mas elas não. É quase como a gente vai para o salão de beleza para manicure, sabe quando a gente começa a falar da nossa vida, conversar, fazer essa troca? E existem algumas pessoas muito carentes e que vão para de fato ter essa conversa, né, Lisa? Então, talvez como profissionais, vamos dizer, não a Márcia que está lá para ouvir, né? A Márcia está lá fazendo um atendimento, né? Mas é dentro da comunicação não violenta, né? Que é o livro do mês, vocês vão encontrar dentro dessa dinâmica uma forma de sair dessa prisão de conversa, ou seja, de um momento que tu precisa se libertar sem sair da presença. Então, encontrar ferramentas que encerrem essa conversa. Qual que é a palavra que ela... Abduzidos. Que a gente é abduzido de um lugar para o lugar dessa pessoa. É isso, é tipo um sequestro. Não é uma conversa. A gente está falando de uma conversa sequestro, tá? Que a pessoa não está nem aí para o que tu tem que entregar, ela só quer despejar.
encontrar ferramentas para a gente conseguir conduzir essa pessoa em presença, conduzir essa pessoa dessa conversa sequestradora para uma conversa com encerramento. Isso aqui é ferramenta, é comunicação não violenta, a gente tem como fazer isso. Sem perder a presença, sem ter que abrir mão do nosso tempo de vida para uma conversa que não tem edificação. Nem para ela, nem para nós, certo? Muito bem, então, eu vou encerrar por aqui. Bom dia. Eu vou passar para vocês as tarefas. Eu queria passar primeiro o desafio da semana, difícil e maravilhoso, delicioso. Desafio. Para a gente ter uma escutativa, a gente precisa saber ouvir. Então, nas conversas dessa semana, vocês vão trazer 2 percepções. Já vai ser um grande esforço. Primeiro, você responde o que te perguntam? Então, você vai reparar nas suas respostas. Você responde aquilo que você é perguntado ou você dá uma outra resposta qualquer, sei lá, qualquer coisa que não responde a pergunta, que é muito comum. Segunda coisa, conversar sem discordar. Vocês vão conversar sem, assim, não é que vocês têm que concordar com tudo, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre uma conversa que vocês vão ter e que vocês vão ficar assim, ah, não, mas comigo não é assim. Ixi, sei lá o que deu aqui, desculpa, gente. Tá? Então, vocês vão, ainda que vocês não concordem com essa pessoa, vocês vão estruturar uma conversa que vocês consigam trazer o que vocês pensam, acolher o que está sendo dito e sair não concordando sem discordar diretamente com essa pessoa. Beleza? As ferramentas estão no livro. As tarefas da semana, eu vou pegar aqui rapidinho para passar para vocês. A gente vai ler Marcos. Ué, cadê? Nós vamos ler Marcos. Nós vamos assistir o filme Garota de Ouro, Menina de Ouro. Quando você estiver assistindo o filme, o que eu quero que vocês tragam, apesar de a gente estar falando sobre conversa ou escuta ativa e conversa não violenta, o que eu preciso que vocês percebam é determinação. Porque ainda que seja sobre outro tema, o que acontece? Quando a gente decide fazer uma coisa, ninguém segura. Quando a gente toma uma decisão de mudar, de transformar, ninguém segura. A gente transforma, a gente faz. Então, determinação. Tá bem ruim a internet, bem ruim. O jejum vai ser comer somente coisas naturais por um dia. Então, vocês vão pegar um dia e comer só coisas naturais, tá? O livro já passei. E a modelagem é a Shamsia Hassan. Eu vou passar no grupo uma colinha das tarefas. Vocês estão ouvindo, meninas? A Helena, para mim, tá congelada. Beleza. É a Shamsia Hassan, tá? Ela é uma grafiteira, tem uma história muito linda. Queria que vocês conhecessem, tá? É isso. Então, assistam o filme pensando na determinação e quando a gente decide fazer uma coisa, a gente faz. Não fica ouvindo o mundo dizer que não pode. Então, se é para mudar o jeito de conversar e de ouvir, a gente pode. É só decidir. A gente dá conta. Certo? Mulheres maravilhosas. Esse filme é aquela menina que a luta. Travou. Travou. Acho que ela é. Você sabe, Márcia? Não sei, não sei. Que ela é Eu não sei. treinada? Menina,
O filme, essa menina de ouro é daquela da luta? Isso, essa mesma. Exatamente, essa aí. Determinação, é muito legal. Liz, Liz, Liz. Isso. Vou tirar uma foto. Aí. Ai, peraí. Não foi. Peraí. O que aconteceu? Minha tela sumiu. Vocês estão me vendo? Peraí. Voltou. Sim. Aí, agora sim. Vamos lá. Pronto. Valeu. Vamos postar. Muito Então bom. é isso, gente. Bora. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijos. Até.